Fica tranquilo que eu não usarei talvez menos do que 10 minutos. Primeiro, boa tarde a todos os brasileiros que assistem pela TV Senado, ouvem ou que vão assistir pelas redes sociais, a todos aqui presentes, aos senadores e senadoras. Na verdade, eu vou falar diretamente com a população brasileira, que muito se questiona sobre a atividade dessa casa, sobre a importância ou sobre o que ela realiza e produz de verdade, no legislativo e no parlamentar. Eu venho trazer esse pensamento para a população brasileira porque há um questionamento. Sempre se questiona a classe política, o judiciário, se questiona o executivo, se questiona o funcionário público, em todos os ambientes. E aqui não vai ser diferente. Eu venho trazer essa reflexão, esse pensamento, pelo fato do Supremo Tribunal Federal, nessa quarta-feira, agora dessa semana, vai colocar em discussão, porque já tinha sido paralisado, com 3 votos favoráveis, algo que você, pai, que você, mãe, jovem principalmente, deveria estar bem atento. Estou falando da descriminalização do porte, do uso de droga nesse país. O voto do Gilmar Mendes, do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, queria liberar qualquer porte, qualquer droga. Avalie bem, viu, professores? Pensem bem, policiais, médicos, sociedade. Para quem é que vai ser benefício para isso? Qual é o tipo de argumento que vai ser utilizado para que nosso país vire um país literalmente narco-traficante? Porque descriminalizar a droga, permitir que o seu filho, que Deus me livre e me guarde o meu filho, que você entre na escola, que você transite pela sociedade com a droga. O segundo passo não é mais ter traficante. O segundo passo é vender nas farmácias, vender no supermercado. O segundo passo é ter uma população totalmente dependente química, com prejuízo no trabalho, na família, no trânsito, que já mata tanta gente com bebidas lícitas, né, que é o álcool, com problemas psiquiátricos. Aí eu pergunto, senador Girão, os 2 votos do ministro Barroso e Fachin foram favoráveis também. No entanto, para liberar a maconha, você possa andar com a maconha. Ora, quando eu venho aqui questionar qual é a importância desse parlamento, do Senado Federal, qual é a nossa atividade aqui? Quem deveria estar sendo discutido, quem deveria estar discutindo isso aqui, éramos nós. Nós, senadores, senhor presidente. Porque nós somos eleitos pela população. Nós vivemos, andamos na rua. Nós conhecemos a sociedade porque precisamos pedir voto, precisamos falar com a população. E o que é que ela fala sobre esse tema, que nem sabe o que está acontecendo? Será que uma sociedade como a nossa, totalmente... A nossa sociedade, pelo menos, é consciente. Ela não vive entorpecida, ela não vive sob uma embriaguez e nem se alimenta de argumentos falaciosos para que um país libere uma substância perigosíssima, principalmente aos nossos jovens, com a desculpa de não ter mais encarceramento pelo pequeno porte ou pelo canabidiol, que seja um medicamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque esse país precisa de um argumento para liberar uma coisa tão perigosa e maior. Quando eu questiono também qual é o nosso papel, é porque o CNJ, claro, dentro das suas atribuições, baseado já em uma lei que já existe, a 10.216, acaba com os hospitais manicomiais públicos. Claro, é uma tragédia, mas a forma que acaba e passa para o serviço público em 6 meses para atender, isso foi hoje uma discussão na CDH. Mais uma vez, senador, senhor presidente, eu não estava aqui para discutir isso. Eu não sei em que termos foi feito isso aí. Eu não sei aonde se colocou a atribuição a estados e municípios para poder agora cobrar deles. Quando eu falo estados e municípios, eu falo da sociedade de forma geral. Olha só que risco. A gente vai discutir amanhã vai ser discutido quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, algo que deveria ser discutido por nós. Porque, como eu já disse, fomos eleitos pelo povo, representante de cada estado, querendo ou não, foi o dedo de cada ser humano que está me assistindo e que está me ouvindo, que nos elegeu. E eu garanto que eu não vejo bancada evangélica, não vejo mais ninguém discutir isso.
A descriminalização do porte de droga, tornar isso aí banal, porque isso ainda é um freio, ainda restringe, ainda que inibe as pessoas estarem andando. Daqui a pouco, senadores, senhora que está me assistindo, só está dentro do ônibus, o cara fumando maconha, não pode fazer nada, só não vai poder fazer nada. Senhor policial, daqui a pouco você vai abordar o cara com cocaína, com pedra de crack, vai poder fazer nada. Mas daqui a pouco está o traficante vendendo, vai dizer do meu consumo, é meu porte. Moram 10 pessoas dentro de casa, cada um tem a sua. Como é que fica esse nosso país? Ninguém para pensar nisso, não. E esse pensamento deveria partir daqui. Esse pensamento deveria partir daqui. E a população não é consultada sobre o que quer e o que não quer? 11 pessoas dentro de uma sala, que é o Supremo Tribunal Federal, vai dizer o que é melhor para a população brasileira, para os nossos jovens? Me diz como é que vai ser para o professor? Menino no intervalo, fumando lá a droga dele, dentro da escola. E o problema de aprendizado? E o problema na segurança pública? E o problema na saúde? Com quem fica? O STF avaliou isso? Não, não avalia, né? Eu não sei qual tipo de justificativo e argumento, se são essas duas ou mais, que estão sendo utilizadas para que essa votação dê continuidade, todas ainda são ínfimas e não são discutidas. Só o problema social que vai causar nesse país já não justifica a liberação. Eu vou dizer a liberação, viu? Porque na hora que descriminaliza, libera. Por que não fala a verdade, que deve existir um lobby grande, financeiro, empresarial, de interesses? Aí fica utilizando encarceramento. Quantas pessoas são encarceradas por esse tipo de crime? Que nem é mais o tipo de motivo de encarceramento, já que se evoluiu tanto. O que é que a gente vai fazer com a Cracolândia, senador Eduardo Girão? Cada estado vai ter uma Cracolândia, senhor presidente? O do senhor vai ter a sua? Em cada esquina? E aí, como é que vai ser? A mãe e o pai que está me assistindo, que tem problema com o filho dependente químico. A esposa que tem problema com o marido dependente químico. Esse país vai aumentar o nível de desemprego? Porque é justa causa. Ou não vai ter mais justa causa? Chegar entorpecido aqui no Senado. Então vão andar com maconha também dentro do bolso, que nem uso. Não curto isso. Gente, eu trouxe aqui a reflexão, senadores, porque eu não consigo mais enxergar qual é o papel, qual é a função daquele Senado, além de parlamentar. Além de falar. Porque na hora de legislar, a gente está ficando para trás. Porque tem sempre alguém fazendo na frente da gente. E 11 que não foi eleito por nenhum voto, a não ser de senadores aqui dentro. Nenhum voto popular. A não ser por voto de senadores aqui dentro. E logo vai vir outro. Com esse pensamento também, destrutivo de sociedade. Infelizmente, senhor presidente, talvez esse nosso comportamento aqui omisso permite que o STF, que o STJ, que a justiça brasileira consiga fazer legislações com as suas jurisprudências ou com suas decisões. Nada contra nenhum ministro. O primeiro voto de amanhã vai ser do ministro Alexandre de Moraes. Eu espero que ele seja tão rígido, porque ele já foi da segurança pública e sabe do que eu estou falando, como ele é com as drogas que tem na política. Espero que a mesma rigidez que ele aplica a políticos de baixa qualidade se aplique também nesse tipo de voto amanhã. Porque se ele votar favorável, vai ser uma decepção para a segurança pública, para quem veio da segurança pública como ele. É desconhecer o que é a droga dentro da sociedade. Eu creio que o Gilmar Mendes conhece, o Barroso conhece, o Fachin conhece. Aqui, como parlamentar, eu posso dizer isso. Porque ele não tem um filho dependente químico. Ele não tem um irmão dependente químico. Se ele pudesse transitar entre a Cracolândia ou em qualquer outro bairro de periferia do nosso estado, do Ceará, do Rio de Janeiro, daqui do Distrito Federal, vai lá no Sol Nascente, vai ver o que a droga faz com o familiar, com a criança, com o futuro desse país, para estar votando favorável a uma porcaria dessa? Então, qual é a nossa função, senadores? Era isso que eu tinha que falar. Eu queria pedir uma parte, senador Stifson, se o senhor me permite, se o presidente também me conceder. Muito obrigado. É uma situação gravíssima que o senador Stifson está trazendo aqui. É o primeiro parlamentar que traz aqui
ao plenário do Senado, após marcada a continuidade de um julgamento absurdo, de um recurso extraordinário, senhor presidente, que está parado lá faz anos. Agora, olha que coincidência. Basta o governo Lula assumir que o STF tira da gaveta e coloca. É uma pauta do Lula. Essa é uma pauta do PT há décadas. Então, quem está a serviço de quem? É triste ver esse Senado Federal. É muito triste ver participar de um Senado que está ajoelhado para o Supremo Tribunal Federal, fazendo o trabalho que é nosso. E são poucas as vozes aqui que repercutem que está errado. Uma lei que foi aprovada em 2006, senador Stilson. Agora, o Supremo Tribunal Federal vai dar seguimento ao artigo 28 de volta. Rapaz, isso era para rasgar, não era nem para continuar. Isso foi debatido à exaustão. Todos os artigos foram debatidos na Câmara e no Senado na época. Um presidente sancionou. Aí o Supremo vai liberar o porte de droga. Essa é a prioridade do Supremo Tribunal Federal. Isso vai facilitar os aviãozinhos, senador Stilson? O senhor que é da área da segurança, isso vai legalizar? Ah, não, porte só pode quantas gramas? Então eu vou levar aqui porque está legalizado agora para eu vender. Ah, não, isso é consumo pessoal. Está querendo enganar quem? O que é que vai ser das famílias brasileiras? O que é que vai ser da sociedade que já vive um problema gravíssimo com dependentes químicos? Estão aí as casas todas lotadas, comunidades terapêuticas. Vai ter que fazer quantas? E esse governo que é contra as comunidades terapêuticas, que é contra a prevenção das drogas, é Sodoma e Gomorra? É isso? É o aniquilamento do Brasil, das famílias, da sociedade brasileira, senador Stilson? Olha, é assustador o que a gente vê, o ativismo judicial do Supremo, o Senado assistindo de camarote. Tivemos movimentos aqui para fazer CPI de lava-toga, tivemos movimentos aqui para fazer impeachments. A gente percebe sociedade hoje com receio de ir para as ruas, por causa de narrativas do dia 8 de janeiro, que nós vamos investigar na CPMI o que é que de fato aconteceu. E o que é que vai ser dos nossos filhos e netos? Um Brasil com medo. Estão aproveitando o STF para abrir a porteira, escancarar a porteira. Eu repito, essa é a prioridade do STF nesse momento? Descriminalizar o porte de drogas. E o senhor falou aí, já votou Gilmar Mendes, Barroso. Já votou Fachin e votou o Barroso. O Barroso, o ministro Barroso, eu dei entrada no impeachment dele, com todo respeito às pessoas, eu respeito todas as pessoas. Agora a lei tem que ser cumprida. Eu entrei com o impeachment dele com vários argumentos. Um deles diz respeito a isso, senador Stilson. Ele deveria ter se declarado suspeito para votar. Sabe por quê? Ele não poderia, no meu modo de entender, de muitos juristas do Brasil, votar em algo que ele defende, que ele é militante, que ele defende a legalização da maconha. Ele já fez palestra, não sei se o senhor sabe, lá nos Estados Unidos, em Nova York, em 2004. Fundação Open Society. Ele tem relação próxima com o George Soros. Como é que ele vai votar e vai ficar por isso mesmo? Isso é um dos pontos que não pode, você tem que chegar e se declarar impedido, suspeito. Conflito de interesse. Vai lá e vota. E vão sequenciar um julgamento disso. Isso é interesse do povo brasileiro, senador Stilson? Ó, as pesquisas
Aí eu vou pegar pesquisas desses grandes institutos do Brasil, tá? Todos eles mostram que o brasileiro, mais de 80%, a média é isso, é contra a legalização da maconha. Eles estão, o STF, escancarando a porta e esse Senado assistindo isso. A degradação da sociedade do povo brasileiro, do povo de bem. Como é que vai ser os policiais? Como é que vai ficar para eles agora as abordagens? E o número de viciados? E haja CAPS. Olha, eu vou fazer também, presidente, um discurso sobre esse caso. Porque esse recurso extraordinário está pautado para depois de amanhã. Você vai falar do mesmo tema? Depois de amanhã. Esse 24 de maio vai ser julgada a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, marcou. Está aí o brasileiro desesperado com isso. E eles não ouvem quem fez a lei. Isso era para ter sido debatido aqui, foi. E a constitucionalidade desse artigo foi ratificada aqui, todo mundo passou pela CCJ da casa. Aí vai se fazer um ativismo judicial que ninguém aguenta mais. Rui Barbosa, nosso patrono do Senado Federal. Está ali o busto dele, embaixo de Jesus. Simbolicamente, Jesus, nosso mestre. Rui Barbosa dizia que a pior das ditaduras é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. E o que a gente está vendo é isso, lei de estatal, vai lá o Supremo, aqui a gente resolve, decide, gasta o dinheiro público, que não é barato, o salário da gente. A estrutura que tem aqui de 5 bilhões de reais o Senado Federal, que gasta do dinheiro da população brasileira. A gente faz o trabalho, debate de noite, de manhã, de tarde, estuda com as equipes final de semana, aprova aqui, aprova na Câmara dos Deputados, o presidente sanciona, aí o Supremo Tribunal Federal mete o bedelho na história e trava uma lei das estatais. O que mais, senador Estível? Marco do saneamento. Isso eu estou falando só recente. Mas eles são motivados, né, senador Eduardo Girão? Se a gente for para a segurança pública, o que aconteceu na pandemia, aquela abominação de proibir que a polícia subisse os morros cariocas, baseado já numa ação dos partidos de esquerda, então a gente já começa a analisar. Só para encerrar, senhor presidente, eu queria que fosse avaliado pelos ministros quando fosse votar o que aconteceu com os países que já têm esse tipo de política, que já foi liberado. Que eles analisassem. Pelo menos eu fui na Colômbia e vi com meus olhos que não foi bem aceito e está dando maior problema. A Holanda já repensa nessa política e a Holanda é um país que já iniciou tão cedo essa liberação, é o país que mais recebe droga vindo de contrabando e tráfico. Pelo menos saindo do Porto de Natal é o que mais o destino dela. A cocaína que sai lá do Porto de Natal vai direto para a Holanda, que tem essa política de liberação, que as pessoas já não toleram mais. O que acontece com a Califórnia? O que acontece com tudo isso, senadores? Então, a população não foi consultada e quarta-feira tem esse julgamento, só lembrando que do futuro do nosso país, que são as pessoas que realmente não têm esse discernimento. Que a droga colocada pelo traficante é uma coisa boa, uma coisa recreativa, viu, senador presidente? Senador Chico, é recreativa, é boa, vai desopilar, vai relaxar. O traficante não vai vender como coisa ruim. Ele não vai dizer para o seu filho, não vai dizer para a sua mulher, para a sua filha. Ele não vai pegar o estudante e vai dizer que é péssimo. Ora, se a gente não consegue controlar o vapor, que é o cigarro eletrônico, imagine controlar a droga. Quem é que vai andar com a balança pesando quantos gramas vai ser dispensado? Quem é o policial que vai andar com isso? Então, principalmente para os pais e para as mães que estão me assistindo, principalmente a quem interessa, se você não é pai e não é mãe ainda, vai ser. Então a gente vai viver num país que vai ser permitido o seu filho chegar em casa com esse tipo de substância para colocar a sua família em risco e lhe dar trabalho.
É só isso, senhor presidente. Obrigado. Nós acompanhamos nessa tarde pronunciamentos brilhantes, inclusive ouvimos aqui o senador Confúcio Moura e verificamos a sua capacidade de compreensão desse país e, logicamente, chegando até toda a população brasileira, claro que também registrado nos anais desta casa. E esse último pronunciamento, nobre senador Stevenson, Vossa Excelência tocou num assunto que é extremamente sensível para a sociedade brasileira. A gente verifica que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser não do Supremo Tribunal Federal, mas votado aqui nesta casa, que é a casa do povo, como bem disse Vossa Excelência, daqui é aqui onde chegam 81 senadores determinados e definidos pela vontade soberana da população brasileira e, obviamente, em não decidindo, o Supremo Tribunal Federal toma realmente essa decisão de votar uma matéria que é extremamente sensível, como já disse, para a sociedade. A descriminalização, né, do uso da droga, do porte de drogas, né, a diferenciação entre usuário e traficante, ela fica, na verdade, num ponto tangencial daquilo que é possível e do que não é possível, né, porque essa ação questiona a constitucionalidade do artigo 28 da Constituição Federal, que da lei do crime das drogas, que mostra exatamente que é crime traficar, usar, transportar, armazenar, etc, etc. E com essa interpretação que deverá ser julgada na quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, nós entendemos que, em sendo decidido pela sua maioria a aprovação, aí perde literalmente o controle, né? Então, quem transporta, quem comercializa, não há uma definição retilínea entre esses dois agentes. Portanto, criando, como bem Vossa Excelência, que é um policial, que conhece esse problema com muita profundidade, aqui se preocupa, porque mostra exatamente essa gravidade, né? Então, eu gostaria de dizer, assim também como cidadão brasileiro, que é muito preocupante, porque se hoje já é gravíssimo o acompanhamento, a fiscalização, o controle do uso de drogas, porque está aí, o país está, na verdade, sem controle. Imagine se realmente for definido pela descriminalização do porte de drogas, né? Então aí seria o caos. Não acredito, não entendo que o Supremo Tribunal Federal, na sua maioria, homens experientes, conscientes exatamente do seu papel e do que representa, isso é ferir de morte a sociedade brasileira. Eles não haverão de tomar essa decisão, né? Já está, Vossa Excelência está afirmando que já está 3 votos, mas como são 11 votos, são 11 ministros, nós entendemos que possa haver a racionalidade, né, para que nós não possamos entregar à sociedade, aí sim, as portas da criminalidade aberta, sem comando, sem controle, sem, acima de tudo, sem a convivência diária, para que possa, na verdade, evitar esse tema que é tão grave para a sociedade brasileira. Gostaria, dando continuidade a esta sessão, gostaria de passar a palavra ao nobre senador Eduardo Girão, do querido estado do Ceará. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, assessores dessa casa, funcionários do Senado Federal, que estão, os brasileiras que estão nos assistindo agora pelo pool de comunicação da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, faz um trabalho muito competente aqui, o povo do Ceará, que está me acompanhando também pelas redes sociais. Eu queria insistir nesse assunto que é gravíssimo.
E a gente parece que está numa letargia, num sonambulismo. E precisamos despertar enquanto há tempo. O STF, e eu repito, que é um pilar da nossa democracia, uma instituição importante, mas pelo abuso de alguns de seus integrantes, com a retaguarda dos demais, que não se manifestam como deveriam se manifestar, fazendo um contraponto, divergindo dessa atuação de um STF político, que faz política, que interfere nesse poder, tanto Senado quanto Câmara, de forma constante, deixando esse parlamento inerte, covarde, omisso. Ele continua usurpando as nossas prerrogativas do parlamento, exorbitando as funções do judiciário e interferindo nos demais poderes da República, em especial o poder legislativo. Por que eu digo isso agora? Mais um assunto, além da lei das estatais, além do que a gente viu do marco legal do saneamento, tantas interferências em coisas que foram votadas, debatidas, dinheiro consumido seu, brasileira. Porque o nosso salário é pago por você, essa estrutura bonita aqui é pago por você. Você sabe quanto é que você paga aqui, só no Senado? 5 bilhões de reais, B de bola, índio e índio, por ano. Aí a gente trabalha, tem equipe, tudo. E numa canetada o STF vai lá, numa lei que foi debatida aqui, e desfaz o que a gente fez. É esse o Brasil que a gente está vivendo hoje. Então, daqui a 2 dias apenas, atenção, família brasileira, daqui a 2 dias, atenção cidadãos de bem, cidadãs de bem, entidades. Esse país é nosso, os filhos e netos da gente. A ministra Rosa Weber pautou o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal no Brasil. Essa é a prioridade da Corte Suprema nossa. Trata-se de um recurso extraordinário movido pela Defensoria Pública de São Paulo, questionando a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a lei sobre drogas, de 2006, uma lei que vai completar daqui a 3 anos, 20 anos de existência. Aí o Supremo, coincidentemente, quando o governo Lula do PT assume, resolve tirar da gaveta uma coisa que está parada há tempos. Pelo amor de Deus. Pela sua importância, esse artigo 28 da Lei sobre Drogas do Brasil tem enorme destaque na referida lei, porque ele visa inibir o consumo, porém sem impor pena de restrição de liberdade e fomentando o tratamento de dependentes. Segundo esse artigo, segundo a lei, uma pessoa, quando é flagrada portando drogas ilegais, hoje no Brasil, exclusivamente para o seu consumo próprio, está sujeito a medidas administrativas, como advertência, prestação de serviços comunitários e comparecimento a programas socioeducativos. Além disso, segundo essa norma, deve ser garantido ao usuário leito para o tratamento do vício. Está lá já na lei. Humanizada, uma lei de vanguarda, mas querem mexer. Querem liberar.
A própria PGR já se manifestou pela constitucionalidade desse artigo, a Procuradoria-Geral da República do Brasil. A sua exclusão desse artigo 28 significaria, na prática, a legalização das drogas, gente. Acorda, gente. Pois, além de estimular o consumo, facilitará o tráfico de drogas, contrariando todo o espírito da lei aprovada por 513 deputados federais e 81 senadores. É isso que está em jogo agora. É isso que está em jogo agora. Na altura do campeonato, a quem interessa isso aqui, gente? Que o STF está querendo julgar depois da manhã, parece que abriu a porteira. Foi só esse governo assumir que abriu a porteira do STF para essas pautas que o brasileiro não concorda. O que vocês precisam entender, para ter certeza de que o brasileiro não concorda com isso, as pesquisas mostram 80%, em média, do brasileiro, de norte a sul, leste a oeste, é contra a legalização da maconha. Em 2015, o recurso começou a ser julgado. Esse recurso em 2015. 3 ministros consideraram o artigo inconstitucional. Ou seja, para liberar o porte de droga. Gilmar Mendes, Fachin e Barroso. Sendo que esses 2 últimos restringiram a decisão exclusivamente para a maconha. O ministro Gilmar Mendes liberou geral. Cocaína, crack, o que mais? Olha a que ponto nós chegamos hoje no Brasil. Se isso não acordar a sociedade, eu não sei. Porque isso é um ataque à família brasileira. O processo ficou parado por 8 anos por conta do falecimento do ministro Teori Zavascki, que ele tinha pedido vista a esse julgamento. Ele disse, não, peraí, eu quero analisar melhor. Já tinham votado 3. O ministro Teori Zavascki pediu vista. Ocorre que o atual presidente do STF, a ministra Rosa Weber, resolveu pautar a matéria tão controversa e sensível, mesmo num momento conturbado da nossa nação, de polarização, de outras prioridades econômicas. Parece que o STF vive em outro planeta, não está dentro do Brasil, vendo o que está acontecendo. Aqui cabe uma breve, mas importante observação. O ministro Luiz Roberto Barroso, o terceiro a votar, deveria ter se considerado suspeito, pois é um flagrante militante pela liberação da maconha no Brasil. Nas suas redes sociais, em algumas manifestações, inclusive ele esteve em Nova York, realizando palestras a convite da Open Society, comandada pelo bilionário George Soros, um dos maiores investidores mundiais para a legalização dessa droga, da maconha, que não é nada inofensiva. Querem glamorizar a maconha. Depois de tudo que a gente viu que o cigarro faz, senadores e senadoras, que destrói pulmão, tudo dentro do corpo, a maconha é muito pior. Ela potencializa 8 vezes mais em muitos órgãos e atinge o cérebro, potencializando a esquizofrenia. E querem liberar, querem glamorizar a droga da maconha. Além disso, Barroso já fez inúmeras declarações públicas favoráveis à legalização da maconha.
Todas essas questões ajudaram a fundamentar um pedido de impeachment que eu fiz contra esse magistrado aqui no Senado em 2021, que alguns colegas assinaram junto. Foram 6 no total colegas que assinaram esse pedido de impeachment. Não há dúvidas que ao descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal, fomentando assim o seu consumo, incrementando o consumo dessa droga nada inofensiva, o STF põe a sociedade brasileira ao risco dos conhecidos danos da maconha e outras drogas. Em relação à maconha, atualmente o seu componente psicoativo, que causa a dependência química, o THC, está em torno de 20%. Quando lá nos anos 70, aquele Woodstock, por exemplo, aquele festival, não chegava a 5%. Olha como a maconha está muito mais danosa no avançar do tempo, muito mais perigosa. Portanto, essa mesma maconha que o STF vem no sentido de descriminalizar, tem sido potencializada artificialmente nos seus efeitos mais perversos. Cientistas alertam em seus estudos a relação direta entre o uso da maconha e a evasão escolar. Cadê os defensores da educação? Vão ficar calados vendo isso? A evasão escolar, todo mundo sabe que tira a criança da escola. O uso da maconha, além de danificar o cérebro, de potencializar a esquizofrenia e outros problemas no órgão, porque ataca a consciência também, afasta pai e mãe, afasta a família, devasta, mas afasta a criança da escola e como também afeta a memória, a concentração e, é claro, a atividade motora. Esporte, esquece. Afasta do esporte, que é saudável. Só tem coisa ruim na liberação da maconha, das drogas. Não tem que ter tolerância, não. Como o PT quer, como esse governo que é um defensor do, como eles chamam, redução de danos. Tolerância tem que ser zero. A gente tem que cuidar das pessoas, que tratar com humanidade dessas pessoas. Porque muitas delas com tratamento, elas são resgatadas. Elas são resgatadas. Eu já visitei dezenas de entidades, de comunidades terapêuticas. É impressionante o trabalho que é feito de resgate. Olha, as pesquisas são claras no sentido de afirmar que a maconha pode causar graves problemas mentais. Entre eles, como eu falei, a esquizofrenia e a psicose, que é um fator de alto risco para a violência. Destaco agora 2 estudos que relacionam o consumo de cannabis com o aumento de violência. O primeiro, publicado nos Estados Unidos, em artigo de 2012, no Journal of Interpersonal Violence, que destrinchou em uma pesquisa com mais de 9.000 adolescentes e descobriu que o uso da maconha estava associado diretamente ao aumento da violência doméstica nos Estados Unidos. A segunda, divulgada na revista britânica Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, examinando 6.000 motoristas britânicos e chineses, descobriu que o uso de drogas estava ligado a um aumento em 5 vezes na violência do trânsito. E a droga usada era quase sempre a maconha. Cadê os defensores de um trânsito seguro? Cadê os defensores? Tudo de ruim. Uma liberação dessa, do porte do uso, que o STF está fazendo à altura do campeonato. Depois de uma lei há quase 20 anos em vigor. É um desrespeito sem precedentes à sociedade brasileira. E eu quero cumprimentar
as pessoas que estão aqui, nos visitando aqui no Senado Federal, nessa sessão não deliberativa. Hoje não tem votações de matérias. Sejam muito bem-vindos aqui à sessão de discursos no início da nossa semana. Além do aumento da violência, os dados mostram as doenças mentais crescentes em decorrência do consumo da maconha. Berenson menciona, em pesquisas da Finlândia e Dinamarca, 2 países que rastreiam a doença mental com maior precisão, que mostram um aumento significativo da psicose desde 2000, após um aumento no consumo de cannabis. Em setembro de 2018, uma grande pesquisa constatou um aumento de doenças mentais graves nos Estados Unidos, com 7,5% dos jovens preenchendo os critérios para doença mental grave, ou seja, o dobro da taxa de 2008. O aumento da violência associado à legalização da maconha pode ser também confirmado aqui do lado, no Uruguai, que foi aprovada a legalização em 2018. Uma grande pesquisa constatou um aumento, que eu quero deixar muito claro com relação ao Uruguai, né? Que o tráfico de drogas não foi reduzido no país e o número de assassinatos aumentou consideravelmente aqui do lado, recentemente. E olha que o Brasil é muito maior do que o Uruguai. O Brasil tem ali, a gente tem um continente aqui dentro. Tu imagina para controlar isso. Se no Uruguai foi um estrago a legalização da maconha, tu imagina aqui. Da mesma forma, em países como os Estados Unidos, Suécia, Holanda, a flexibilização tem causado efeitos adversos relacionados à maconha, tais como aumento do narcotráfico, da violência, do encarceramento, de acidentes de trânsito, de transtornos mentais, de hospitalizações psiquiátricas e de intoxicações não intencionais de crianças pelo uso inadvertido das drogas. Eu estou vendo crianças aqui na tribuna aqui do plenário aqui do Senado. Olha o que é que nós estamos discutindo. Quem é que vai pensar nessas crianças? Deveríamos ser nós. Aliás, nós pensamos. Deliberamos sobre isso em 2006. O senador Stevenson, presidindo essa sessão, foi o autor da lei em 2019 antidrogas. Foi o relator aqui. E o Supremo, numa canetada, acaba com o trabalho da gente e fica por isso mesmo. Eu, sinceramente, acho que nós estamos vivendo um momento mais grave desde que eu cheguei aqui nesse Senado Federal, senador Chico Rodrigues. De retrocessos por cima de retrocessos, de falta de humanidade. Eu não sei o que é que move essas pessoas a tomar decisões dessas, abrindo a porteira para tudo de ruim. Eu acredito nas pessoas boas, sabe? Eu acredito que isso, daqui para quarta-feira, que a sociedade possa se mobilizar, os parlamentares, cientistas, que possam de alguma forma tocar o coração desses ministros que estão decidindo a vida do país a todo instante. Eu queria encerrar, senhor presidente, colocando que no Brasil, em média, mais da metade dos crimes contra o patrimônio são cometidos por usuários de drogas, para manter o vício. E mais da metade dos homicídios tem relação com a disputa por tráfico de drogas. O fato é que o ativismo judicial é sempre ruim, mas é completamente incabível nessa matéria
onde o Congresso Nacional tem legislado ativamente em consonância com a vontade da grande maioria da nossa população. Cabe ressaltar que nessa matéria está mais que provada que a liberação da maconha e de quaisquer drogas será terrivelmente perniciosa para a nossa sociedade. Portanto, a decisão é política, advinda dos reais representantes do povo, porque nós fomos eleitos diretamente pelo povo. Jamais deve ser jurídica o impacto desse que vai ter nos valores, nos princípios dos brasileiros. Além dos posicionamentos científicos, temos ainda várias entidades religiosas que já se manifestaram contra essa liberação do porte e comercialização, e principalmente o consumo da maconha, entre elas a CNBB, a Federação Espírita Brasileira e várias instituições evangélicas. No 1 minuto que me resta, eu concluo dizendo que o STF, mais uma vez, quer passar por cima do Congresso Nacional e de toda a mobilização do povo brasileiro para impor, via judiciária, o que a população não quer. Mais uma vez, nossa democracia está sendo solapada por uma pauta ideológica que trará consequências danosas à nossa sociedade. Inclusive, no meu modo de entender, vai beneficiar o tráfico, como eu fiz numa parte ao senador Stevenson, a questão dos aviãozinhos, porque você vai poder portar e diz, não, isso aqui é para consumo pessoal, só que chega, vira a esquina e vai vender. Será que eles não pensam nisso? O que está por trás disso, desses interesses? Poderoso? Lobby? Essa é a pergunta que fica. Essa casa não pode continuar tão subserviente ao STF, que pela omissão do Senado vem aumentando seu ímpeto ditatorial, fazendo com que 11 pessoas, no meio de 220 milhões, que nunca receberam nenhum voto, legislem, desrespeitando 513 deputados federais, 81 senadores da República, eleitos pelo voto direto dos brasileiros, dessa nação fantástica. Que Deus nos guie, que Jesus abençoe e que a gente possa ter um desfecho diferente dessa decisão aí que está sendo travada por um STF politiqueiro, infelizmente. Mas que o bom senso possa prevalecer e que a gente possa salvar a nação desse retrocesso sem precedentes para as famílias, para essa nação que tem tudo para estar no topo do mundo, porque tem um povo maravilhoso, empreendedores, possibilidades fantásticas de crescimento, de desenvolvimento. Todo mundo convive bem, nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, os evangélicos chegando aí, maior nação evangélica também quase já do mundo, todo mundo se relaciona bem, afrodescendentes, cultura, todo mundo se relaciona bem, água não falta, agronegócio pujante, tudo de bom. Por que querem destruir essa nação? Que karma é esse que nós temos, rapaz? Que as pessoas que têm um poder, a gente possa orar por elas, para que elas tomem decisões para o bem comum. Muito obrigado pela benevolência, tudo de bom, muita paz.